Olá, remanescente fiel, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a estudar sobre os atributos de Deus. Se inscreve aí no canal, aciona o sininho para você ter acesso às novas aulas que vão ser postadas. E não esquece de deixar seu comentário, sua pergunta e se tiver um like reformado, ótimo, mas quem sabe também um dislike nestoriano, não tem problema. É muito bom poder estar com vocês aqui para a gente estudar junto. Hoje, nós vamos começar a tratar dos atributos de Deus. Em primeiro lugar, pessoal, o Berkhof está nos ensinando que a palavra atributo, ela não é a melhor possível, apesar de ser largamente usada. Por quê? Porque a palavra atributo, ela dá a impressão que alguma coisa está sendo acrescentada em Deus. Dessa forma, ele prefere a palavra propriedade, porque exclui que em Deus está sendo acrescentado algo e denota aquilo que é próprio de Deus, somente de Deus. Mas como existem os atributos comunicáveis, e a gente vai ver isso daqui a pouco, a palavra propriedade também tem um problema, porque é como se fosse algo só de Deus. Então, ele prefere a palavra perfeições de Deus. E aí, as perfeições de Deus podem ser comunicadas a mais ou a menos ao ser humano. Então ele define aqui as perfeições de Deus assim: as perfeições que constituem predicados do ser divino na Escritura ou que são visivelmente exercidas por ele em suas obras de criação, providência e redenção. Ou seja, as perfeições de Deus são aquilo que Ele é, mas que nós conseguimos perceber nas Escrituras e na obra criada. Lembra das aulas passadas que é impossível acessar o ser essencial de Deus, porque Ele é infinito, incompreensível, Ele é transcendente. Então nós conseguimos descobrir aquilo que está nas Escrituras e aquilo que é visivelmente percebido através da obra criada. Agora, qual é o método para se chegar às perfeições de Deus? Existem várias possibilidades, sabe? Mas a distinção medieval, escolástica, parece ao Berkhof que será melhor. Então é a chamada via positiva e a via negativa. Vamos começar pela via negativa, porque essa palavra negativa, ou método negativo, ela nos faz pensar que seria uma forma de ver algo em Deus que é ruim. Mas lembra que via negativa não tem a ver com defeitos. Via negativa é o que o Berkhof diz, que pela via negativa retiramos da nossa ideia de Deus todas as imperfeições vistas em suas criaturas, como incoerentes com a ideia de um ser perfeito, e lhe atribuímos as respectivas perfeições opostas. Então, a via negativa é o contrário daquilo que o ser humano é. Então, quando falamos em método negativo, tem nada a ver com coisas ruins, moralmente erradas da parte de Deus. Mas simplesmente, como diz o Berkhof aqui, é a retirada, ou melhor, o contrário daquilo que o ser humano é a via negativa. Já a via positiva, ela é, como diz, positiva, é aquilo que é. Sendo assim, nas Escrituras nós vemos expressões sobre quem Deus é e suas perfeições. Então a via positiva é aquilo que objetivamente se diz a respeito de Deus. E é preciso deixar bem claro que o único caminho viável, confiável, para chegarmos até as perfeições de Deus é através do estudo da sua palavra, da Escritura, da autorrevelação de Deus. E principalmente através da avaliação da pessoa, atitudes e ensinos de Jesus Cristo, que é a perfeita manifestação de quem Deus é. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos voltar a Jesus. Agora, uma boa pergunta é a seguinte: qual Jesus? O Jesus histórico
ou o Jesus das Escrituras? Porque é uma discussão longa da teologia de que o Jesus histórico não é o mesmo Jesus das Escrituras. Eu quero dizer, junto com o Berkoff aqui, que toda busca pelo Jesus histórico, de alguma forma, ela vai esbarrar em algum viés ideológico e num viés filosófico, e numa visão de história muito específica. Então, para mim, e a grande maioria dos teólogos reformados e conservadores, a única via de se chegar ao Jesus verdadeiro é o Jesus das Escrituras. Porque todo relato posterior sobre quem ele é, todo estudo do contexto histórico, político, econômico e etnológico e etimológico vai ser muito permeado das percepções do cientista para aquilo que Jesus é. Então, apesar dos estudos serem proveitosos, preferimos conhecer as perfeições de Deus em Jesus, o Jesus das Escrituras, aquele que está contido nos Evangelhos e nos relatos do Novo Testamento. Existem várias formas de classificar as perfeições de Deus. E o Berkoff aqui traz uma lista de possibilidades. Ele diz, por exemplo, de atributos naturais e atributos morais. Segunda classificação, atributos absolutos e relativos. E em terceiro lugar, perfeições divinas em atributos imanentes ou intransitivos e emanentes e transitivos. Mas como ele, eu também prefiro a quarta possibilidade, que é a possibilidade de separar as perfeições de Deus em perfeições incomunicáveis e perfeições comunicáveis. As perfeições incomunicáveis são aquelas que percebemos apenas em Deus, por isso incomunicáveis. Não existe nada análogo na natureza ou no ser humano que aponte para isso que só Deus tem, essa perfeição. Já as perfeições comunicáveis, ao contrário, nós conseguimos ver na natureza e no ser humano algum tipo de analogia a essas qualificações ou propriedades, ou melhor, perfeições de Deus. Agora, precisamos dizer inicialmente que até as perfeições comunicáveis, elas se apresentam no ser humano e na obra criada de forma extremamente rara. São vestígios do que Deus é no ser humano. Vou começar a tratar agora sobre as perfeições incomunicáveis, ou seja, aquelas que não há analogia nem na natureza e no ser humano. Agora, é preciso, inicialmente, falar de Deus como um ser absoluto, já que estamos falando de coisas ou atributos, perfeições, propriedades nele que não são comunicadas à obra criada. Então, a gente ouve muito, principalmente na metafísica, a informação de que Deus é o ser absoluto. Apesar disso, na teologia se diz muito de Deus como um ser absoluto, mas é preciso ressaltar, deixar bem claro, que essa expressão ser absoluto é muito mais metafísica, filosófica, do que teológica. Na metafísica, o absoluto, como diz o Berkoff aqui, é um designativo do fundamento último de toda a existência. Bom, os teístas vão dizer que Deus é o fundamento último de toda a existência. E é aí que cria a maior confusão. Porque o ser absoluto da metafísica não é necessariamente o ser absoluto da teologia conservadora. E aí precisamos lembrar que, por exemplo, Spinoza, Hegel e outros filósofos, quando falam de o ser absoluto ou o absoluto, eles não estão tratando de Deus, por mais que estejam tentando. As características do ser absoluto dos filósofos da metafísica, eles não se enquadram naquilo que o teísmo diz que é o ser absoluto bíblico. A primeira perfeição incomunicável
é a chamada aceidade de Deus, mas também conhecida como existência autônoma. Então a definição é: Deus é autoexistente, isto é, ele tem em si mesmo a base de sua existência. Essa perfeição diz que Deus é um ser não causado, ou seja, ele existe pela necessidade do seu próprio ser, muito diferente do ser humano, que não existe necessariamente. Ou seja, diz o Berkoff aqui que o ser humano tem a causa da sua existência fora de si mesmo. Aceidade, essência autônoma, independência, ser o auto-originado, são palavras que, em suma, vão dizer sobre essa perfeição de Deus, dele existir por conta própria, sem uma causa evidente. Deus é independente em seu ser, mas também independente de tudo mais que existe. Agora precisamos lembrar que, apesar de Deus ser independente, autoexistente, a aceidade de Deus faz com que, apesar dele não depender de nada para existir, ele faz com que tudo dependa dele para que aconteça existência. Por isso, essa característica de Deus, essa perfeição de Deus, tem tudo a ver com o seu nome do tetragrama sagrado, o Javé, o Jeová, o Yavé. Sou o que sou, ou serei aquilo que já fui, ou seja, a completa e absoluta independência de Deus em relação a qualquer outra coisa. Jesus, em João 5,26, diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então essa afirmação de Jesus é muito importante para que essa perfeição de Deus fique bem clara. Deus tem vida em si mesmo e ele não necessita de nada para que assim ele o seja. A segunda perfeição incomunicável é a imutabilidade de Deus. Imutabilidade. E a definição é a seguinte: é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Ou seja, em virtude dele ser imutável, podemos dizer que Deus é adorado e é exaltado por conta de, no seu ser e em tudo que o cerca da sua pessoa, ele está acima de tudo aquilo que é natural ao ser humano. Por isso que em Deus há uma dignidade de ser adorado. Diz o Berkoff aqui que tudo quanto há nele é imune a todo acréscimo ou diminuição e de todo desenvolvimento ou decadência em seu ser, em suas perfeições. Então precisamos entender que imutabilidade é algo que não foi entregue ao ser humano. Nós mudamos o tempo inteiro, mas que em Deus é algo muito importante, porque se Deus mudar, significa que ele mudou ou para melhor ou para pior. Se ele mudou para melhor, significa que antes ele estava num estado pior. E se ele mudou para pior, isso significa que ele estava melhor e piorou. E obviamente isso não se encaixa na definição de perfeição de Deus. Então, Deus é imutável, tanto em seu ser, como seus planos e como no seu governo. Agora, nas Escrituras, existem alguns textos que parecem denotar mutabilidade em Deus, ou seja, que Deus não é imutável. O que nós precisamos dizer a princípio? Que a imutabilidade de Deus, como diz o Berkoff aqui, não significa imobilidade, como se não houvesse movimento em Deus, como se ele fosse passivo, distante e que ele não se relacionasse com sua obra criada. Ao contrário, na teologia nós gostamos de dizer, e recebemos isso
de Tomás de Aquino que Deus é ato puro. E como ato puro, ele está cercado de mudanças, como diz o Berkhof, mudanças nas relações dos homens com ele, mas não há nenhuma mudança em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, nem em suas promessas. Quando as Escrituras, por exemplo, dizem que Deus se arrependeu, parece que houve mudança. E nós não podemos nos esquecer daqueles dois termos: antropomorfismo, que é dar a Deus partes do corpo do ser humano, por exemplo, os olhos de Deus, e antropopatia, que é colocar em Deus sentimentos que são próprios do ser humano mutável. Arrependimento é algo humano, porque o ser humano, sim, está ou evoluindo ou involuindo. Agora é preciso deixar claro que tanto no pelagianismo como no arminianismo, também conhecido como semi-pelagianismo, Deus não é imutável. Por quê? Porque as decisões dele dependem em grande medida das ações e decisões do ser humano. Então, eu vejo muitos arminianos que gostam de fazer aquilo que chamamos de self-service teológico. Tanto o sistema arminiano, semi-pelagiano, como o sistema reformado, eles são blocos herméticos. Não dá para você pegar uma parte de um e colocar uma parte do outro, fazer um samba do crioulo doido teológico. Se você crê que, por exemplo, são as decisões humanas, as próprias humanas, que fazem com que você perca a salvação ou receba a salvação, que você pode resistir à ação do Espírito Santo, então você precisa dizer, com certeza, precisa aceitar isso, que para você Deus não é imutável. Por quê? Porque você acordou um belo dia e desistiu de Deus. Aí o seu nome é apagado do livro da vida. Vai um anjo lá e passa um branquinho, um erroex, apaga, dá um del no seu nome. Aí passa um outro dia, você acorda percebendo que Deus existe e Ele é o seu Senhor. Então agora Deus te coloca no livro da vida. Então preste atenção. Se Deus se move de acordo com as definições e decisões da pseudo-liberdade humana, então o que você precisa entender? Deus é mutável. Então, todo o ensino que diz que o ser humano perde a salvação, se ele perde, é porque um dia ele teve. Então, a sua definição, a sua liberdade, entre aspas, se é que ela existe, mas os arminianos acreditam nela, ela de fato é exercida em plenitude, você pode desistir de Deus. Então, de fato, você perderia a salvação. Quer dizer, então, que aquilo que Deus te deu, Ele retirou. E aí, Ele não é imutável. Vamos parar por aqui, porque vamos entrar na infinidade de Deus da próxima aula, e o assunto é muito interessante e muito extenso. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, ou se você não gostou, de colocar aí seu dislike nestoriano, não tem problema. Que bom que nós estamos aqui para estudar. Não significa que nós temos que concordar em tudo, mas pelo menos vamos conhecer as ideias uns dos outros. Grande abraço, Deus te abençoe, diretamente de Nova Mutum, esperando a volta do Senhor Jesus.